Sejam todos bem-vindos ao nosso workshop da programação web, nesse caso a programação de front-end. Então, para todos que estão a acompanhar desse lado, quem estiver a ouvir, pode dar um sinal, pode comentar aí, temos o espaço de mensagem, pode comentar ou pode clicar num emoji, dando sinal que consegue ouvir. Temos aqui o Francisco Dambo, que tem um sinal que consegue ouvir. Temos o Manuel, temos o Leonardo, Acácio. Temos o comentário do Alexandre também, que diz que consegue ouvir. Perfeito. Perfeito. Então, temos aqui a nossa mensagem ou a nossa caixa de mensagem. A qualquer momento podem deixar as vossas intervenções, né? Então, numa fase inicial, podemos comentar, dizendo ou cumprimentando uns aos outros, dizer de onde é que se encontra a assistir o nosso workshop. Por exemplo, quem é de Maputo pode dizer que se encontra a assistir a partir de Maputo. Quem estiver em Quelimane, Pemba ou outro local pode deixar aí no comentário e ficamos a saber de onde se encontram uns aos outros. Então, já temos aqui o Manuel Denis, que se encontra a acompanhar a partir de Maputo. Temos o Emirani, que se encontra a partir de Pemba. O Leonel, que se encontra a partir de Maputo. Temos o Acácio, de Maputo. Temos também o Alexandre, de Maputo. Temos também a Denise, que se encontra a partir de Maputo. Então, temos o Francisco, o José, o Leonardo e o Virgílio, que se encontram a acompanhar a partir de Maputo. Então, temos aqui o Alfredo de Tete. Então, cumprimentos aí desse lado para Tete. Temos aqui de Nampula o Adilson. Temos já a Eulália de Maputo. Temos também a Ancha. É muito bom termos alguém também de Xai-Xai. Então, cumprimentos para Xai-Xai desse lado. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso workshop. Esse é o workshop oferecido pela SkillX Academia, na qual é uma academia onde podem se encontrar diversos cursos online, práticos e objetivos. Então, a funcionalidade ou o lema do SkillX é poder adquirir certos skills. Por exemplo, suponhamos que queira um skill super específico, na qual queira dominar a ferramenta Adobe Photoshop. Então, pode encontrar o curso na SkillX Academia e poderá fazer de forma online. Então, temos também diversos cursos, na qual iremos deixar o link, na qual podem ver mais tarde e acompanhar. Então, temos também a parceria com a comunidade Moz Design Community, que é a maior comunidade de designers moçambicanos. Então, temos o nosso grupo do WhatsApp, na qual podem visitar e podem interagir. Então, iremos avançar agora com a apresentação daquilo que é a essência do nosso workshop. Então, como havia dito, o tema é programação web, nesse caso concreto, front-end. Então, o que é isso de programação web? Então, teríamos algumas respostas. O que é isso de programação web na vertente front-end? Teremos algumas respostas também do nosso orador Albi Rosaldo Simeone.
irei cá disponibilizar o espaço para que o mesmo possa apresentar. Então, entrego o espaço ao nosso caro orador. Boa noite a todos. Eu chamo-me Alberto Alberto Freito. Sou desenvolvedor web há mais de 3 anos e estou aqui para falar um pouco de programação web front-end. Eu, primeiramente, estou a fazer o curso de geografia. Sim, eu sei, não tem nada a ver com programação web, né? Estou a fazer o curso de geografia, terceiro ano. Mas entrei no mundo da programação web há 3 anos, naquela onda de Covid-19, não Covid-19. Foi aí onde entrei no mundo da programação web. Isso para dizer que não precisamos necessariamente fazer, não precisamos estar a fazer uma engenharia informática para aprender programação. Todo mundo pode aprender programação, é só vontade e um pouquinho de tempo para aprender. Só isso. Abdul, posso prosseguir com a introdução? Esteja à vontade, meu caro. Esse é o seu espaço. Então, pode avançar. Como eu estava a dizer, chamo-me Alberto Simeone, sou desenvolvedor web. Agora atuo mais como freelancer. So, então, qual é a importância, né? Primeiro eu vou falar da importância de sabermos programar. Saber programar. Como eu estava a dizer, todo mundo deve aprender a programar. Então, primeiro eu vou dizer o que é isso de programação web. Então, programação web, né? Programação web é um termo utilizado para descrever o desenvolvimento de sites. Na programação web, nós temos a programação front-end e a programação back-end. A programação front-end basicamente lida com a parte visual do site, o que estamos a ver, enquanto que a programação back-end é a parte mais lógica. Ela lida com a parte que roda debaixo dos panos, assim posso dizer. É a parte da lógica, lógica do site, né? Ela lida mais com a parte de interação com banco de dados, APIs, e, entre outras. Enquanto que a programação web, que é a programação web front-end, né? Que é essa que nós vamos tratar hoje, ela lida mais com a parte visual, que é aquilo que estamos a ver no site. Aqui em Moçambique, as pessoas, né, começaram a empreender como nunca. Os pequenos e médios negócios estão em todo o campo. E dá para observar que 90% desses pequenos e médios negócios estão em formato físico. Nem sequer tem uma página ou rede social no Insta ou Facebook, muito menos um site na internet. Ter um site na internet é como já deixou de ser um luxo, né? É uma necessidade. Ter uma presença online é sempre uma vantagem. Um site sempre vai transmitir responsividade, né? Agora, imagina tu, né? Poder criar um site a partir de zero, só com HTML, CSS, JavaScript. Aprendendo essas tecnologias seria, seria muito fácil
ter uma renda extra, porque muitos, como eu estava a dizer, muitos negócios, né, ou pequenas e médias empresas aqui em Moçambique não têm um site. E mais sabem a importância de ter um website. Então, aprender essas tecnologias para criar um site seria muito vantajoso. Foi para algum erro, quer dizer. Ok, desculpa. Continuando, né? Já que estamos a tratar de programação web, front-end, né? É praticamente impossível falar de programação web sem falar da internet, né? Porque é o ambiente na qual as aplicações e os sites desenvolvidos operam e são acessados pelos usuários. Então, o que é isso de internet, né? A internet é uma vasta rede de comunicação global que conecta servidores e dispositivos em redes em todo o mundo. Então, a internet basicamente serve para a troca de informações e dados. Informações, dados e recursos serve para a troca de informação, né? Serve para a troca de informações, dados e recursos entre bilhões de usuários em tempo real. Então, essa interconexão é possível através de um conjunto de protocolos. Esses protocolos eles podem ser HTTP, HTTPS e IP. A diferença desses dois protocolos, né, HTTP e HTTPS, que são os mais usados, é que o HTTPS é mais para questões de segurança, né? Ele traz mais segurança, enquanto que a HTTPM, em questões de segurança, ele não vale a pena. É mais vulnerável a ataques dos hackers, né? Qualquer dúvida é só expor, né? Essa é a parte mais teórica, depois vamos ter a parte prática, né? Então, assim como é impossível falar da programação web sem falar de internet, também é impossível falar da internet sem falar de servidores. Como eu estava a dizer, a internet é uma vasta área de comunicação global que conecta-se entre servidores. Então, o que é isso de servidores? Os servidores, os servidores, eles podem ser, entendem servidores como um computador que pode ser acessado através de uma rede Wi-Fi, através da internet. Os servidores estão aqui a tratar são de servidores remotos. Existem servidores locais e servidores remotos. Os servidores locais, né, são esses que usamos, como nossos computadores, telefones. Esses são servidores locais. Enquanto que um servidor remoto são esses que acessamos através de internet. São esses que acessamos através de internet. É só ter uma boa conexão à internet, nós acessamos esses servidores locais. Então, para fazer uma página web, criamos um arquivo HTML e colocamos esse arquivo HTML em um servidor, concretamente numa hospedagem, né? Uma hospedagem de site. Depois de colocar esse arquivo HTML em um servidor, qualquer um poderá acessar esse arquivo HTML, nesse caso, o site, né? Qualquer um poderá acessar esse site
a partir de qualquer lugar, de casa, escola, qualquer lugar, porque esse arquivo HTML foi hospedado em um servidor. Então, poderá ser acessado remotamente, de qualquer lugar. É só ter uma boa conexão à internet. Hum, Aqui está aqui tem uma ilustração, né? É o que eu estava a explicar. Como diz, a internet serve para transferir informação, né, de um servidor para o outro. Então, essa transferência de informação acontece graças a protocolos. Então, quando queremos acessar um site, primeiramente o que nós fazemos é acessar qualquer browser. Pode ser ele já quero dizer HTML. Pode ser ele em Opera Mini ou Chrome. É só digitar ali o link, né, do site e clicar um Enter. Ao clicar um Enter, eh, o, o navegador vai fazer uma requisição, vai buscar o site em um determinado servidor e vai entregar esse site de volta para o navegador. Então, esse processo de buscar o site no servidor chamamos de requisição. Estamos a fazer uma requisição. E esse processo de transferência do site HTML para o browser, nesse caso, o Opera Mini, qualquer browser, pode ser Opera Mini ou Google Chrome, esse processo de entrega do site, né, da página HTML, chamamos de response, está a responder à requisição que foi feita. Aí, a parte teórica pode estar a ser um pouco meio complicado, né? É normal. Ou também algumas coisas eu entendi depois. Pode estar a parecer meio complicado, mas depois com a prática fica mais fácil. Os garanto. Então, estão as principais tecnologias que usamos para o desenvolvimento web front-end em particular. Primeiramente temos o HTML. O que seria HTML? HTML seria o esqueleto do site. É que onde vamos colocar todos os conteúdos do site. Sejam elas imagens, textos e vídeos e por aí vai. É importante aprendermos HTML porque precisamos aprender a escrever um HTML bom. Com o HTML bom, eu estou a me referir no que diz respeito à semântica. No que diz respeito à semântica. Por exemplo, os parágrafos. Nós escrevemos parágrafos com a tag P. Toda tag P é para o parágrafo. Não podemos usar uma tag diferente do P para escrever um parágrafo. Não podemos usar, por exemplo, uma tag H1 ou div para escrever um parágrafo. Porque essa tag não foi feita para parágrafo. Então, tem regras, né, para escrever o HTML. Precisamos aprender a escrever um HTML bom. Um pouco mais à frente eu vou mostrar o que é uma div, o que é um P, tipo, o que é uma tag P, né? Depois temos o CSS. Quando colocamos uma tag P, né, no vamos supor que queremos estilizar, queremos colocar uma cor, né, queremos dar vida ao nosso site, nós usamos o CSS. O CSS é uma linguagem de estilo, posso assim dizer. É uma linguagem de estilo, vamos dar estilo
a nossa página HTML. Vamos colocar cores, vamos fazer o layout do site, né? Vamos dizer, olha, quero que esse elemento fique à direita, quero que esse elemento fique à esquerda, e por aí vai. E temos a terceira linguagem. Aqui já estamos a falar de uma linguagem de programação, JavaScript, porque HTML e CSS não são linguagens de programação. Agora, quando estamos em JavaScript, já estamos a falar de uma linguagem de programação propriamente dita. Então, o que o JavaScript vai fazer? O JavaScript, ele vai... é a parte da dinâmica. Simplesmente, o JavaScript vai colocar um pouco de dinâmica no nosso site. Por exemplo, quando clicamos no botão, esse botão terá que fazer algo. Por exemplo, vou clicar num botão, esse botão terá que abrir uma tela, por exemplo, um modal. Pode ser um modal de login, yeah, entre outras coisas. O JavaScript é muito importante. Eu vou dar um exemplo de um site, né, que eu fiz com HTML, CSS e JavaScript. Na verdade, é meu portfólio esse que eu vou mostrar agora. Deixa eu partilhar a tela. Ok. Agora eu vou dar um exemplo de tudo que eu estava falando, né? Primeiro vou fazer uma requisição. Aí que eu estava falando, a teoria, né? Que eu estava falando. Vou colocar meu portfólio aqui. Vou dar um enter. Então, ele fez a requisição no servidor e o servidor encontrou no site, então devolveu para mim. Então, aqui está o exemplo do site do meu portfólio. Eu fiz esse portfólio há um ano atrás. Né? Desculpa, Um pouco Ilustre, antes. ainda não estamos a ver a tela, o website. Ok. Agora acredito que conseguem ver. Perfeito, perfeito. Ok, este aqui é o meu portfólio, né? Fiz há uns 2 anos atrás, quando eu aprendi HTML e CSS. Sim. Aqui temos o site. Então, esse site foi feito com HTML, CSS, JavaScript. Né? Agora eu vou desabilitar o CSS para verem como é que vai ficar este site só com HTML. Vou mostrar esse site só com HTML. Ok. Um momento só. Pronto. Pronto. Desabilitei o CSS. Isto aqui é só HTML. Isto estão a ver, é só HTML. É o site só HTML. Podem ver. Não tem nenhuma cor, não tem nenhuma
Dá para colocar a imagem, mas não dá para diminuir a imagem. Podem ver essa imagem, está muito grande. Mas aqui também foram usadas as ferramentas de Bootstrap. Não. Esse site é somente HTML, CSS e JavaScript. Não usei nenhum framework. Ok. É só HTML, CSS e JavaScript. Podem ver o site só HTML. Aqui não tem CSS. Podem ver, ele está bem estranho. Agora vou habilitar o CSS. Só vou dar um F5 aqui. Olha, agora podem ver o site só. Agora podem ver o site com HTML, CSS e JavaScript já juntos. Ficou bem melhor, vamos admitir. E um exemplo do que o JavaScript pode fazer. Dá para ver que quando eu rolo o scroll para baixo, né, o conteúdo vai aparecendo dinamicamente. Isto aqui é possível fazer com o JavaScript. Podem ver, apareceu, vou rolando, vai aparecendo. E tem a parte de baixar o CV. Se eu clicar aqui, ele automaticamente baixa o CV. Não sei se viu. Isto aqui é o poder de CSS. CSS e JavaScript juntos fazem maravilhas, né? E se eu clicar aqui, vai aparecer outro conteúdo. Se eu clicar aqui, aparece outro conteúdo. Isso aqui é graças ao JavaScript. Ele dá uma dinâmica para o site. Posso. Deixa eu ver outro site. Vou clicar no site que eu fiz também com. Esse site eu fiz só com HTML, CSS e JavaScript. Outro exemplo que JavaScript pode fazer. Eu só vou colocar o mouse em cima de uma dessas opções, né? De uma dessas sapatilhas. Ele mudou. Isso aqui é o JavaScript. Se eu clicar nesse X, ele vai tirar essa telinha. Isto aqui é só com HTML, CSS e JavaScript. Ok, vou voltar para o slide. Agora continuando, né? Depois que aprendemos essas tecnologias, né? O HTML, CSS e o JavaScript, chega a hora de aprender. Convém dizer que com essas três tecnologias é possível fazer uns bons sites, como aqueles que eu mostrei agora. Assim. Já dá para fazer uns bons sites. Mas depois é importante aprender um framework, né? O que seria um framework? Um framework é um conjunto de ferramentas. Ele oferece uma base reutilizável e pré-definida que ajuda desenvolvedores a criar aplicações de forma mais eficiente e consistente, eliminando a necessidade de desenvolver cada aspecto do software do zero. Em poucas palavras, um framework vai facilitar o desenvolvimento de sites. Ele agiliza o processo, né? Tu não tens de fazer tudo do zero. Já tem algumas coisas prontas, né? Como um dos exemplos, um exemplo de um framework CSS é o Bootstrap, que é esse aqui que um dos participantes esteve aqui a falar dele, né? O Bootstrap, que é um framework CSS, né? Mas algumas pessoas
antes de aprender essas tecnologias, né, o HTML, CSS, JavaScript, elas partem logo para um framework e não é recomendável, porque primeiro temos que aprender a base do que esse framework foi feito. Por exemplo, você vai aprender um bootstrap basicamente é um CSS. Se tu quiser se dar bem com um bootstrap ou um Tailwind, terás que aprender CSS. Porque, sim, terás que aprender um CSS. Aqui está um dos frameworks mais famosos do CSS, né? Que é o Bootstrap e o Tailwind. Aqui tu não precisas criar, não precisas escrever o CSS do zero, né? Já tens uma base, já, já tens, eh, já tens pronto. E depois temos o framework, alguns frameworks em JavaScript. E o React, o mais famoso, que é esse aqui que eu aprendi e uso até hoje, o Angular e o Vue.js. O React foi desenvolvido pela Facebook, né? E o Angular pela Google. O Vue não sei quem desenvolveu, não sei quem desenvolveu, né? Mas aí nunca estava a ver. O React também, no React, para aprender React, tu tens que aprender JavaScript. Não podes, tu tens que aprender JavaScript. Não podes partir logo para o React sem aprender JavaScript. A possibilidade de se complicar é muito alta. Então, primeiro tens que aprender o JavaScript para depois aprender React. Tens que aprender CSS para depois aprender Bootstrap. Uma hora ou outra terão que, terá que aprender, ou terá, terá que aprender um desses frameworks, né, para não fazer tudo na mão. Aqui temos o exemplo da Amazon, né? A Amazon, antes de existir o CSS, ele era só. Deixa aqui abrir a Amazon, antes de existir o CSS, ele era completamente um HTML. Um HTML puro, sem cores, só com links e alguns parágrafos. Deixa eu partilhar uma tela. Pronto. Aqui temos a site da Amazon, quando surgiu a internet, né? A internet surgiu, eu não lembro bem quando que surgiu, mas a Amazon surgiu logo depois que surgiu a internet, né? Aqui temos a Amazon em 1995. Como podem ver, é só CSS. Desculpa, é só HTML, não tem nada de CSS. É só HTML, e nesse HTML só tinha alguns links, né? Uhum. Podemos ver a evolução da Amazon, então assim, agora a Amazon, depois que surgiu o CSS em 1996, eu acho, eles implementaram já o CSS, colocaram algumas cores no seu site, né? Porque a partir de já dava para colocar algumas cores no seu site e eles colocaram algumas cores. E posso vos garantir que este site aqui, o layout deste site, foi feito em tabelas, né? O CSS era antes de se desenvolver, de se desenvolver, sim, era antes de se desenvolver. Isso aqui eram só tabelas. Fizeram um layout na base de tabelas. Aqui a Amazon com CSS. Agora a Amazon, este aqui, este aqui. Yeah.
Qualquer dúvida é só expor, né? É possível, criando a máquina calculadora usando HTML e CSS. Não, não é possível. É impossível, porque terás que fazer cálculos. E para fazer cálculos precisas de uma linguagem de programação. Aí precisarias de usar o JavaScript. Com HTML, CSS e JavaScript, sim, é possível. Ok. Podíamos deixar as questões para o final da apresentação, né? Outros, para não esquecer, podem ainda escrever no campo de mensagens. Então, iremos ler alguns e poderemos responder às questões. Ok, ok. Então, é só anotar ali, tipo, é só não esquecerem, né, as questões. Então, já temos exemplo de alguns sites. Agora, vamos para a parte prática, né? Vamos baixar o editor de código, né? Vamos baixar o famoso editor de código Visual Studio Code. Se tiverem aí acesso, se puderem, né? Podem estar a seguir meus passos. Ok, aqui eu vou pesquisar por VS Code. Vamos acessar. Vou Mas acessar o também, primeiro link. mas desculpa, mas também podemos usar o Notepad++, né? Podemos. Tá Aqui certo. já vai dar preferência de cada um, né? Existem vários editores de código. Tá certo. Mesmo Desculpa, boa noite. Com Sublime não é possível. Desculpa? Com Sublime não é possível. É possível, sim. Este aí é o segundo editor mais famoso, depois do Visual Studio Code. Só que eu não gostei desse, né? Eu testei, o início eu estou a usar o Visual Studio Code, então me apeguei mais a este aqui. Mas é possível. Tá bom. Mesmo com o Notepad do Windows, é possível escrever um HTML. Só não é possível. Não, HTML, falo de usar o JavaScript. É possível, sim. Tá bom, obrigado. Sublime, sim, é possível. Então aqui podemos baixar o Visual Studio Code. Tem para Windows, tem para Mac, tem para Linux. E eu já usei ele no Windows 7. Foi o Windows mais inferior a usar. Não sei se ele pode funcionar no outro, né? Mas com uma memória RAM de 2 GB e um PC Pentium, eu acho que ele roda tranquilamente. Eu preciso programar assim, em um PC fraco, né? É só baixar e instalar. Eu não vou baixar aqui porque já tenho ele. Eu acho que são 64 megabytes por aí. Eu já tenho ele aqui. Então eu só vou abrir ele. Mas é uma boa. É, Eu só vou abrir ele. Um minuto só.
Na minha pasta desktop, vou criar uma. Desculpa, no meu ambiente de trabalho, no meu desktop, estou a criar uma pasta chamada Projeto 1. Viva Ilustre. Não estamos a ver a tela aqui. Desculpa, vou partilhar, a ver esqueci de partilhar. Então, foi uma boa intervenção aqui no campo de comentário. Já vou partilhar a tela. Estou aqui no meu ambiente de trabalho, no meu desktop, né? Criei uma pasta chamada Projeto 1, pode ser qualquer nome. Então agora eu vou abrir o Visual Studio Code. Pronto, já estou com o Visual Studio Code aberto. Vou dar um zoom para conseguirem ver melhor. Yeah. Tem várias formas de abrir um projeto no Visual Studio Code. Tem essa forma. Aqui dentro de um projeto pode criar outra pasta, desculpa. Ou pode vir aqui no File e pode abrir o seu projeto a partir daqui do File. É só navegar entre pastas e abrir o seu projeto. Então, dentro do meu projeto 1, né, vou criar um arquivo HTML. É só clicar aqui nesse ícone. Vou chamar esse arquivo HTML de index.html. Ok. Yeah. Consegui dar o zoom, acho que já está. Yeah. Agora está bem visível. Assim. Já criei um arquivo HTML com o nome de index. Então vamos colocar as tags padrões, né, do HTML. Vamos colocar um ponto de exclamação, vamos dar um enter. Então ele automaticamente vai nos mostrar, ele automaticamente vai escrever, né, o HTML padrão. Temos aqui a primeira tag. As tags são esses sinais de maior, menor, né? As tags, uma tag, se abrir, ela deve se fechar. Tu não pode abrir uma tag e não fechar. Caso faças isso, o seu programa, né, não vai funcionar, vai dar erro, de certeza. Como podem ver, essa tag
vou aqui sublinhar. Ela abriu com o sinal de menor e fechou com o sinal de maior. Então, essa é a tag abre e fecha. E a seguir temos a tag HTML. Ela parece que abre aqui, e fecha aqui. Mas não, essa tag abre aqui e fecha aqui. Mais adiante vão entender a diferença, né? As tags têm uma forma de abrir e uma forma de fechar. Varia muito. Então, a primeira tag, HTML, ela especifica a língua, né? O idioma que o seu site estará. Por exemplo, aqui está em inglês, mas eu posso colocar português. Posso colocar PTBR, que é português do Brasil. O PT, que é português de Portugal, ainda não existe, né? Sim, ainda não existe. Só existiu o PTBR, que é o português de Portugal. Não vou estar aqui a dizer para que serve essas todas as tags, né? Senão o workshop ia durar muito tempo. Mas também temos uma das tags muito importante que também é a tag title, título, né? É que onde podes colocar o título do teu site. Sim, o título do teu site, basicamente isso. Então vamos abrir esse documento aqui. Para abrir esse documento, para abrir esse arquivo, né? Eu estou a usar uma extensão chamada Live Service, que basicamente quando eu faço uma modificação aqui no meu código, no meu projeto, ele automaticamente salva, né? Não preciso estar a dar um refresh aqui no Visual Studio Code, dar um refresh lá no navegador. Vou mostrar isso na prática. Deixa eu partilhar a tela. Pronto, está aqui. Já abriu o meu site, o meu primeiro site já abriu. Então, vou colocar qualquer coisa no HTML, vou colocar um H1. O H1 é uma tag para os títulos. O H1 pode variar de H1 até H6. É simplesmente para o título. Essa tag é para o título. Tu não pode usar o H1 para colocar um parágrafo. Então, o HTML estaria errado. Vai funcionar, vai, mas estaria errado. Então, vou colocar um Olá Mundo. Vou dar um F5. Quando dou um F5, ele automaticamente salva as alterações. Está aqui o Olá Mundo. Agora vou usar o CSS para colocar uma cor nessa mensagem. O CSS nós podemos usar dentro do HTML ou fora do HTML. Vamos supor que esteja a fazer um site muito grande, com muitas páginas. Tu terás que separar o arquivo CSS, porque vai ficar uma confusão. Isso aí é mais questão de organização, né? Mas como estamos a fazer um projeto, como esse projeto é pequeno, vou colocar o CSS aqui mesmo. Vou colocar uma tag style aqui mesmo dentro do HTML. Então, vou colocar uma cor, né, no fundo dessa mensagem, desse título. Vou colocar um H1.
colocar um background, colocar uma cor de rosa. Não vou carregar mais. Vou dar um F5 para salvar as alterações, né? Vou voltar aqui para ver se realmente colocou. Pronto. Podem ver que colocamos uma cor de fundo, né? Na nossa mensagem. Mas não dá para ver muito a mensagem, porque assim como o fundo e a cor do fundo e a cor da mensagem, então as cores não estão combinando. Então vou colocar o texto, né, da mensagem como vou colocar uma cor branca, né? Color white. Vamos lá ver se ficou branco, né? Pronto, ficou branco. Então é basicamente isso. O HTML está a escrever a escrever o conteúdo do nosso website. Agora com CSS estamos a dar estilo, estamos a dar vida ao nosso site. E com essas tags é possível fazer muitos sites só com isso aqui. Só com HTML, CSS e JavaScript. Só com isso. É possível fazer muitos sites bem nice. Agora vou explicar um pouco da estrutura do CSS. O CSS tem primeiramente esse H1, chamamos de seletor. Depois temos as declarações. Declarações é isso tudo aqui. Isso tudo que está dentro dessa chaveta são as declarações. E dentro das declarações nós temos as propriedades. As propriedades, por exemplo, o background color é uma propriedade. O color é uma propriedade. E depois da propriedade nós temos os valores. Os valores, por exemplo, aqui eu coloquei uma cor. Eu coloquei cor de rosa. Esse aqui é um valor. White, por exemplo, cor, propriedade. Primeiro, propriedade. Depois, na propriedade, temos valor dessa propriedade, que é white. White é o valor. Ok, podemos colocar essa mensagem. Agora podemos colocar essa mensagem no meio, né? No site HTML podemos mexer tudo, na verdade. Tudo mesmo. Podemos colocar um texto align center. Vamos colocar esse texto no meio. Esse texto agora está no meio. Mas vamos colocar um espaçamento, né? Parece que está muito colado. Vamos colocar um padding. Vamos colocar um arranjo 0. Podem ver, colocamos um espaçamento. É possível fazer. Já colocamos espaçamento. Desculpa, Abdul, podemos fazer uma navbar, né? Já que todo site tem uma navbar. Se calhar numa outra oportunidade, por causa do tempo, né? Embora esteja a ser muito interessante, acredito que teremos muito mais oportunidades para estar. Ok. O tempo, já temos mais de uma hora aqui. Já temos mais de uma hora. Então, temos agora um momento para dúvidas. Já temos algumas dúvidas nos comentários, então iremos ler. Então, os outros também podem ir organizando as dúvidas e vamos, desde já, responder. Então, o nosso orador irá responder algumas dúvidas. Então, primeiro iremos ler algumas dúvidas. Deixa-me cá ver.
Temos aqui a Amazon é criadora da internet. Temos uma curiosidade, uma questão do Macon. Então, não sei se pode responder. A Amazon não é criadora da internet. Quem criou a internet não foi a Amazon, não. Sim, não foi a Amazon. Ok. Foi. Sim, a Amazon não foi. Foi um indivíduo americano com o nome de Tim. É um nome em inglês meio difícil, mas irei pronunciar em português. É Tim Berners-Lee. Criou a internet. Já não recordo muito bem a data, né? Mas foi por volta de 1900. Novamente não lembro bem a data, mas não foi a. Foi o tal do Timber Berners. Timber. Ok. Então, basicamente não foi a Amazon. Então, a Amazon, por acaso, faz o uso da própria internet, né? Na qual é onde se encontra o seu website. E acredito também que a própria internet foi um projeto super complexo. Não é super complexo. E não é mesmo da Amazon. Queremos partir para outra questão aqui. Deixa-me cá ver. Novamente do Malcolm. É possível baixar um template para o seu site? Então temos essa questão. Sim, é possível baixar um template para o seu site. Tem alguns templates gratuitos, tem alguns templates pagos. Sim, é possível. Ok, deixa-me cá ver mais uma outra questão. Temos aqui um comentário da Eulali. Gostava muito de ver a implementação do JavaScript em página web. Desde já gostava de saber como é feita a implementação do JavaScript. Então, não sei se pode explicar de forma rápida a questão da Eulália. Sim. Sim, o JavaScript ele pode ser usado tanto dentro da página HTML ou pode ser usado de uma forma externa. Isso é, pode-se criar um arquivo chamado com a extensão JS. Esse arquivo será exclusivamente para o JavaScript. Ou também pode usar dentro da página HTML, como é que eu estava aqui. Então, cabe já assim, se vai querer usar dentro do HTML, vai querer usar fora do HTML. Eu vou dar aqui um exemplo. Posso dar um exemplo, né? Muito rápido. Vou tentar aqui. Então, enquanto isso, temos aqui um comentário feito pelo Jeffer, na qual sublinha que foi a DARPA que deu origem à internet. Ou sim, foi a DARPA, ou Defense, em inglês, Defense Advanced Research Project Agency. Foram eles em seus laboratórios que criaram. Sim. E temos o team
que foi o homem que deu a origem ao HTML, né? O homem com o seu primeiro website. Então, muito obrigado, Jeff, pelo comentário. Então, irei deixar novamente o nosso orador para dar continuidade com a implementação do JavaScript, a nossa dúvida ou curiosidade da Eulália. Sim. Aqui eu estou a implementar o JavaScript de uma forma externa, né? Criei um arquivo chamado JavaScript e estou a linkar ele com o meu arquivo HTML. Então aqui eu já linkei. Vou sublinhar ele aqui. Este aqui é a forma como eu estou a linkar, né? O arquivo HTML, o arquivo JavaScript no HTML. Então aqui, por exemplo, podemos exibir um alerta. Ok, monitor. Deixa eu ver se está a funcionar. Ok, um momento só. Ok. Pronto. Aqui está uma implementação de JavaScript, né? Então, aqui basicamente o que eu fiz é uma implementação meio rápida, né? Fiz da forma mais rápida possível, só para não perder muito tempo. Ok, então acredito que podemos avançar com uma outra questão. Deixa-me cá ver a questão da Asha. Eu gostaria de saber qual pode ser o erro em caso de colocar um background e não resultar. Não for o erro do código, porque consegui mudar a cor da letra, mas o background não. Então, não sei se puderam perceber. Desculpa, peço para repetir. Eu gostaria de saber qual pode ser o erro em caso de
de colocar um background e não resultar. Não for erro do código, porque consegui mudar a cor da letra, mas não do background. Acredito que ela está tentando dizer que consegue mudar a cor do texto, né, ou do elemento, mas não do background. Então, eu quero saber o que possivelmente pode estar a ocorrer quanto a isso. Ela consegue mudar a cor do texto, mas não do background, né? Exatamente. Então, Anja, se estiver a ouvir, acho que pode ligar o micro. Ah, Estou. já estás aí, né? Sim, sim. Sim. Tu consegues mudar a cor do texto, mas não a cor do background, é isso? Exatamente. Então, eu pensei que fosse talvez algum erro na falha ou ao salvar as pastas, algo assim, mas tentei de tudo mesmo e tentei também usar várias formas, né, de colocar, de mudar a cor do background, mas não resultou. Estás a usar um arquivo CSS dentro do HTML ou estás a usar externamente? Dentro. Dentro, ok, Sim. dentro é mais fácil e tal. Ok, por exemplo, aqui temos essa. Vou criar outra tag, né? Vou criar um parágrafo. Vou criar um parágrafo. Não, vou criar outro título, um H3. Ok. Ok, aqui temos primeiro os seletores. Esse H3 é um seletor, né? Tu queres colocar, vamos supor que queres colocar um background nesse título, nesse H3. Então, tu tens que ir para o CSS especificar, tipo, olha, no meu arquivo HTML, eu tenho um H3, colocas aqui, escreve H3, abre chaves, fechas. E tu vais dizer, olha, quero que nesse H3 tenha um background color. Para colocar a cor de fundo do background color. O color só, simplesmente, o color em si é para adicionar a cor no texto, não no background do texto, somente no texto em si. Agora, se queres colocar o background no background, se queres colocar a cor no fundo do texto, usas o background color. Vou colocar um verde, um branco. Vou dar um enter e vou voltar. Ver como é que ficou. Coloquei o background color verde. Não sei, consegues ver? Colocou a cor verde no background, tipo no fundo. Consegues ver, Anjo? Sim, sim, consigo ver. Agora, se tu colocas um color simplesmente, ele vai colocar a cor no próprio texto. Vou colocar um vermelho. Pronto, ele mudou a cor para vermelho. Não sei se ainda está chegar. Foi exatamente isso que eu fiz, na verdade. Certo? Sim. Pois, tipo, estás com o computador ligado, podes partilhar a tela. Agora não estou com o computador ligado. Podemos fazer. O presente grupo, né, na qual alguns estão inclusos, então podem aproveitar para colocar dúvidas, sugestões, curiosidades, ou aquilo que também se falou no workshop, ou dificuldades que estão a passar. Então, estaremos aí para dar suporte, né?
Então, estejam à vontade. Então, por questões de tempo, iremos encerrar a nossa apresentação para não ficar tão longa. Acredito que teremos mais oportunidades para falar sobre esse mundo vasto, sobre programação web. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a presença e a participação de todos, por terem dedicado o seu tempo para poderem estar cá presente no presente workshop. Obrigado pela interação, obrigado ao nosso magnífico mentor, no qual pode partilhar o seu vasto conhecimento na área. Acredito que teremos mais oportunidades. Então, se calhar, deixar as últimas considerações. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, né? E também agradecer à Skill Academia pela sua oportunidade. Isso é isso. Tá certo, então, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Então, iremos ficar por aqui. Então, temos algumas questões, então podem voltar a colocar no grupo, iremos responder. Obrigado pela participação. Até ao próximo workshop.